Bem-vindo ao canal do Mirão. E aí galera, Mirão na área. Galera, agora chegou a hora. Véspera do filme tão aguardado por mim, vós, a pessoa que vos fala. Amanhã tem estreia aí, ó, mundial de Mortal Kombat 2 nas telonas. Amanhã estarei no Shopping Bourbon, lá na Pompeia, naquela tela magnífica 4K, assistindo um dos filmes mais aguardados da minha vida. Porque eu não consegui assistir Mortal Kombat de 95 no cinema, não assisti o Aniquilação, de certa forma, graças a Deus, e não consegui assistir o de 2021, que todo mundo sabe, né? Era a época de pandemia, cinemas fechados. E eu vou contar umas historinhas aí, fazer meu resumo do filme de 2021. Entendeu? Meu resumo, minha nota, que pra mim, já vou falando já de imediato, pra mim foi um filmaço. Gostei muito, eu gostei muito mesmo do filme de 2021. Sei que muita gente aí não gostou por umas certas formas que eu vou falar aqui. Vou falar o meu porquê que eu gostei e não concordo com a opinião de muitos que não gostou. Primeiramente, eu quero falar que... como eu sempre falei nos meus outros vídeos, vocês podem procurar aí na minha playlist de filmes e séries aí, que tem a análise e nota de 95, de 97 e agora o de Mortal Kombat 1 de 2021. Vambora? Kano wins. You fucking Sangue Fatality. E ele é o que tem, é o que traz. Os personagens clássicos da franquia, os golpes clássicos da franquia, os fatalities da franquia. Então, Mortal Kombat 2021 tem tudo isso. Então, pra mim, já superou aqueles outros lá, certo? Muito gore, muito arranca-cabeça, muito tudo. Aí eu vou falar uma coisa pra vocês. O pessoal se embasa muito no filme de 2021 porque falam que não teve... Por causa do personagem, né, que foi criado para aquele filme, que é o Cole Young, do ator Liu Stan, que é um atorzaço de artes marciais. Não pelo ator, mas pelo personagem que eles criaram excepcionalmente para o filme. Porque o Cole Young, ele não existe em nenhum jogo, nenhum filme, nem nada, ele nunca existiu. Foi criado para esse filme de 2021. Eu não liguei porque eu meio que entendi na época que eles falam que não tinha necessidade. Beleza, eu até vejo que não tinha necessidade porque a Sony podia, que eles falam que introduziram ele no filme porque ele ia fazer aquele papel do pessoal que não conhece a história de Mortal Kombat, que foi assistir o filme. E por esse lado eu entendi. Só que o outro, você assistindo o filme, você vai ver que poderia ter feito esse papel de contar quem eram os personagens, pro pessoal que não conhece muito a história de Mortal Kombat, poderia ter contado pela visão da Sônia. Não precisava. Mas pra mim, assim, a única parte, já vou falar pra ele que eu não gostei dele no filme, a única, foi a parte que ele enfrenta o Goro. E vai ter muito spoiler, né? Quem assistiu aí, já era tempo de ter assistido esse filme. E o de 2021 ele mata o Goro no final do filme, na parte final do filme. Então isso aí pra mim foi inadmissível. Poderia ter deixado um dos lutadores clássicos fazer isso. Então, aí passando do filme... Então, contando essa história, que o pessoal não gostou porque teve o Cole Young. Tem muita gente que fala que o filme não prestou por causa disso. Então, pra mim não é motivo de não gostar 100% do filme por causa disso. Mas beleza. Aí colocaram ele exatamente para ser aquela pessoa que apresentar o mundo do Mortal Kombat para as pessoas leigas na história, no lore de Mortal Kombat. Beleza. Aí o filme meio que começa com uma das cenas, as maiores cenas da história de qualquer filme. A abertura de cena desse filme é exatamente fantástica. É absolute cinema. Aquela cena que é o prólogo, né, que é antes do Sub-Zero e do Scorpion, que é o Hanzo Hasashi contra o Bihan.
Meu, aquele tá muito bem construído, muito bem feito, muito, tá tudo perfeito. Meu, o Bihan, que é o Sub-Zero nesse filme, tá excepcionalmente foda. O cara tem uma presença muito foda. Só dele aparecer, você já sente, fala, cara, algo muito foda vai acontecer, entendeu? E começa com essa cena o filme, só pra vocês terem uma ideia. Começa com essa cena o filme, tanto que na época, né, da pandemia, que quando eles lançaram esse filme, exatamente era para eles terem lançado ele um ano depois, em 2022, no cinema, que eu garanto que a bilheteria ia ser muito maior do que foi. Mas como os cinemas estavam voltando, principalmente nos Estados Unidos, teve muita baixa... O povo aderiu muito baixo, né, ao filme, ninguém tava indo ao cinema, só os corajosos mesmo. Aí beleza, mas tanto que o filme saiu em conjunto com a HBO Max. E ele até hoje é o filme mais visto na HBO Max. Só pra você ter uma ideia, como eu não tô falando besteira, que se ele tivesse ido pro cinema um ano depois pelo menos, quando já tava tudo mais ou menos normal no mundo, pós-pandemia, ele tinha feito muito mais bilheteria. Aí tanto que vazou essa cena dos 11 primeiros minutos dessa luta aí do Hanzo Hasashi e do Bihan, que é os Lin Kuei contra o clã, né, do Scorpion. Na época, nossa, foi lançado os 11 primeiros minutos do filme, foi muito foda, falaram pra caralho. Foi uma coisa surreal, eu lembro até hoje, surreal, todo mundo. Mas aí não mostraram o Kuliang, aí depois que podaram ver toda essa polêmica, que não podia ter Kuliang, eu já dei minha opinião, que pra mim a única parte dele que me incomodou foi ele ter matado o Príncipe Goro, né, porque todo mundo sabe na lore, na história do Mortal Kombat, quem é o Goro, né, o campeão de vários torneios, e ser morto por aquele cara foi meio broxante, mas seguimos. Mas ele por ter a linhagem do Scorpion, né, do Hanzo Hasashi, isso aí eu não me incomodei muito não. Aí no decorrer do filme, vamos falar uma coisa aqui, que é o quê? O filme acompanha Cole Young, um lutador de MMA que nasce com a marca misteriosa de dragão. Ele descobre que essa marca está ligada ao torneio Mortal Kombat, uma competição entre guerreiros de diferentes reinos. Com a ajuda de Sonya Blade e Jax, Cole Young vai atrás de Raiden, o protetor da Terra. Lá ele treina com lutadores como Liu Kang e Kung Lao. Enquanto isso, o vilão Shang Tsung envia guerreiros como Sub-Zero para eliminar os campeões da Terra antes do torneio começar. Então, isso que o pessoal ficou falando, ah, mas não tem torneio no filme, não tem torneio. O filme, eu entendi exatamente isso. O filme se passa num pré-torneio. É o Shang Tsung querendo que não se cumprisse a profecia, porque no começo fala que o reino que ganhasse 10 torneios seguidos se tornaria teria o poder de todos os reinos, entendeu? Da terra, de Outworld, de tudo. E o Shang Tsung, para garantir a vitória, era não ter o torneio. Ele queria eliminar os lutadores do plano terreno antes do torneio. Coisa que o meu pessoal não entendeu, mas eu entendi e eu não liguei. Enquanto isso, né, os campeões do torneio. A história também mostra a rivalidade antiga entre Scorpion e Sub-Zero, que é um dos pontos mais importantes do filme. Então, aí se passa o filme, tem essa cena do começo, aí começa o filme, mostra o Cole Young, já velho, com mulher, com filho e tal. Ele é um lutador de MMA, meio que fracassado já, entendeu? Que ele, mais ou menos ele tá lutando, os caras pagam ele pra perder pros outros lutadores. Aí beleza, aí vai passando o filme, ele encontra o Jax, que o Jax e a Sonya estão atrás dele. Aí tem a Sonya, a cena épica, que é do Jax quando ele tromba o Sub-Zero, tipo dentro de uma casa e tal. Aí mostra, porque tem vários jogos, mostra a história como o Jax perdeu os braços. Nesse filme é o Sub-Zero que arranca os braços deles, assistam, que é sinistro. Aí passando, já mostra como o Sub-Zero é nesse filme, pra que ele veio nesse filme. Aí vai passando a cena, aí ele consegue encontrar a Sonya, aí a Sonya tá com o Jax, com o Kano aprisionado. E uma coisa que o pessoal também fala muito mal desse filme é o tal da marca, né, da Arcana, que pra mim também eu não liguei. Foi uma forma da produção, do diretor do filme mostrar, pra quem não conhece, por que esses caras têm poder? Porque são pessoas normais do plano terreno. Por que eles têm poderes? Aí colocaram essa marca, aí o pessoal também
Pra que aquilo ali? Não precisa mostrar, era só ter os poderes. Não, eu entendi que esse primeiro filme de 2021 eles fizeram exatamente pro público fã e não fã. Que foram lá no cinema e falaram, não, filme de Mortal Kombat, já ouvi falar de Mortal Kombat. Aí tem que ter certas implicações, isso aí eu concordei. Tanto que nesse que vai lançar amanhã, o Mortal Kombat 2, 2026, não precisa, não vai ter nada disso. Dizem que eles nem vão citar Arcana, é só o pau comendo, Fatality e tudo. Então eu concordo que o primeiro tinha que ter essa introdução, certo? Aí vai passando o filme, eles têm a luta lá do Kano, Cole Young e Sonya contra o Reptile, que eu também achei que era melhor ele ser um ninja. E ele é o Reptil mesmo, o Reptil, né, que é o largatão lá e tal. Aí mostra a Fatality clássica do Kano arrancando o coração dele, que é a Fatality do jogo, Mortal Kombat 1. Aí vai passando, aí tem... Aí tudo se desenvolve com eles encontrando o Liu Kang, com o Raiden, aí tem o treinamento, ele descobrindo a Arcana lá, que é os poderes deles. Aí vai passando, aí chega na parte final, do meio pro final, que é o Shang Tsung tentando invadir onde eles estão, exatamente para não prosseguir para ter o torneio Mortal Kombat. Aí foi o desenrolar todo, aí que é a parte do filme vamos botar aí da meia hora final, que tem mais lutas, que todo mundo descobre sua arcana interior e começa a ter os golpes, aí tem o Liu Kang dando no Cabal, lutando com o Cabal, dando a fatality do dragão de fogo. Tem mais o Jax regaçando a cabeça do General Reiko, o Reiko é do Mortal 4 do jogo. Aí tem a Sonya chegando enquanto o Cole Young tá lutando com a Milena e a Sonya dá a magia dela e abre um buraco na barriga da Milena. Aí tem a câmera por trás mostrando, quem sabe aí, jogou Mortal Kombat 11 aí, a filha do Johnny Cage com a Sonya, Cassie Cage na fatality dela. E tem muita referência do jogo, muito easter egg do jogo, esse Mortal Kombat 2021. E o final do filme é esse, é eles não conseguindo, no caso o Shang Tsung da Exoterra, não conseguindo barrar, matar os lutadores antes do torneio. Aí exatamente onde o filme acaba, com o Cole Young indo atrás do Johnny Cage, que é onde vai ser o início desse filme do Mortal Kombat 2. Entendeu? Eu não vejo nada demais, assistam lá. Quem já assistiu, comenta aí, gente. Não custa nada quem assistiu. E dê sua opinião aí do que vocês acharam. O filme, pra mim, o filme de 2021, Mortal Kombat, a nota é 8. Filmaço. A única coisa mesmo que me incomodou foi o Cole Young ter matado o Goro, que poderia ter sido o Liu Kang. Entendeu? Mas de resto, assistam, que o filme é bom, tem sangue pra caralho, fatalities clássicos, golpes clássicos. Vamos nas curiosidades do filme. O filme é baseado na famosa franquia de jogos Mortal Kombat, criada pelo Midway Games, depois de continuada pela NetherRealm Studios. O personagem Cole Young não existe, como eu tinha dito, não existe nos jogos, ele foi criado só para o filme. O ator de Joe Taslim, Sub-Zero, assinou contrato para vários filmes indicando planos de continuação. Ele é foda, que ele vai fazer agora no segundo filme, o Noob Saibot. O ator Yuruki Sanada, que faz o personagem do Scorpion, faz muitas das suas próprias cenas de luta, que ele é um artista de arte, lutador de artes marciais, sensacionais, de artes marciais. O Yuki Sanada. O filme ficou famoso pelas cenas de fatalities, que são movimentos finais nos clássicos jogos. Tem os caras falando Fatality, Flawless Victory. Nossa, tem a cena que eu até comentei acho que foi no vídeo do Mortal Kombat. Foi no que já tem aqui também na playlist, eu reagindo, fazendo react da cena do Liu Kang e do Kung Lao no filme novo de 2026, que é a cena clássica do Fatality destroçando a Nitara do Kung Lao. Nossa, aquela foi demais. Diferente do jogo antigo de 95, eu achei bem mais fiel à violência e ao estilo de jogo. E a música clássica Mortal Kombat Theme aparece de forma mixada durante o filme. Essa que é uma também, assim, não me incomodou, mas poderia ter dado up no filme se tivesse colocado a música clássica, que pra mim, eu já falei no meu vídeo da análise e nota do Mortal Kombat 95, se tirar aquela música ali daquele filme, não vai sobrar muita coisa não.
Entendeu? E isso é minha análise, minha nota do filme, né? Mortal Kombat 2021. Ansiosíssimo para amanhã. Aí eu vou trazer para vocês aí logo em seguida, no máximo sexta-feira, a minha análise completa e nota do Mortal Kombat 2026. Por tudo que todo mundo já viu aí, as premiere aí dos atores do filme, do diretor do filme, dos youtubers famosos. Os caras não vi ninguém. E é o que eu vejo muita gente, pode botar fé, ninguém falando mal desse filme. Então é isso aí. Curtam aí, se inscrevam no canal, não custa nada. Vai lá na moral, lá, se inscreve lá. Se depois vocês pensarem, não, vou começar a acompanhar os vídeos, acompanha, mas pelo menos se inscreve, curta lá, comenta pra me ajudar, que dá trabalho fazer os vídeos. E é isso aí. Tamo junto e é isso. Mortal Kombat tá na área, galera.